começou. Nós estamos com a turma do primeiro P. A aula é Tecnologia Mecânica. Hoje é dia 16 de setembro de 2020. Então, nós estávamos comentando a respeito das tarefas de cálculo de peso, densidade, volume, que eu passei para o grupo. Pessoal, olha aqui, ó, nós temos algumas atividades aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Vou ampliar aqui. Nós temos uma figura, nós precisamos reconhecer a figura. Que figura é essa? Qual é o nome dessa figura? Losango, professor? Losango. Perfeito. O que é um losango, pessoal? Falando assim de uma maneira bem fora do padrão, é um quadrado torto. É um quadrado torto. Vamos olhar. Isso aqui não é um quadrado? Olha. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado. O que acontece é que os ângulos não são de 90 graus. Tudo bem? Mas se você for olhar, é um quadrado. Ó, achei uma figura simples. Mas ao mesmo tempo, essa figura é composta também, pode ser definida por triângulos. Ok? Então vamos pensar aqui, ó. Deixa eu capturar essa imagem para trazer para a gente aqui na nossa lousinha. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa lousa. Não está aberto, deixa eu abrir. E aqui, então, peraí, aqui no lugar errado. Aqui tem que ir. Ó, aqui. E fazer umas gambiarras aqui para poder. Pronto. Ó, essa figura que nós temos. Vamos parar para pensar, gente. Está desligada a mesa, peraí. Se nós olharmos, isso aqui não é um triângulo? Vocês conseguem enxergar o triângulo aqui na figura? Sim. Olha só. Então, se a gente vier aqui, ó, eu posso ter um triângulo aqui, ó. Ó, só que ele está um pouco deitado, né? Concordam comigo que isso aqui é um triângulo? Isso, professor. Então, se eu fizer uma análise, eu posso usar uma equação que nós já conhecemos, né? Que a área do triângulo é o quê, pessoal? Qual é a fórmula? O professor, é base vezes altura dividido por 2? Perfeito. Base vezes altura dividido por 2. Ah, professor, mas está torto. Mas não tem problema, a base é 8,4. Qual é a altura, pessoal? A altura não seria essa medida aqui, ó? Não é metade de 12,4 dividido por 2? Pronto. Já temos aí como calcular a área. Faz sentido? Faz ou não? Sim. Poderia também fazer o seguinte. Não, eu não tenho um triângulo. Eu tenho 4 triângulos. Olha só. Esse azul aqui, ó. Vou aumentar a espessura aqui para facilitar a visualização. Não podemos dizer que são 4 triângulos? Ó, eu estou representando só um deles, né? Então vamos colocar aqui, ó, uma linha mais espessa para ficar mais fácil. Olha aqui, ó. É um outro triângulo. Quem é a base? Eu posso dizer que a base é essa medida aqui, ó. Quem é a altura? Eu posso dizer que a altura é isso aqui, ó. Aí eu vou ter que fazer o quê? Isso aqui é um triângulo. Aqui eu tenho... deixa eu mudar a direção para aparecer quadrante. Né? Eu tenho um triângulo,
2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos. Então, se eu calcular a área desse triângulo aqui, ó, e multiplicar essa área por 4, certo? Base vezes altura dividido por 2. Fechou. Professor, você está gravando a aula? Estou sim. Obrigado. Faz sentido? Sim ou não? Sim, professor. Eu acredito que essa para mim a segunda já complicou para mim. A segunda está mais difícil. Alguém mais teve dificuldade com a segunda? A segunda, basicamente, você tem que descobrir o que eu fiz, professor. Eu descobri a área total e subtrair pela área onde que não tem material. E também tinha que descobrir a área de onde não tinha material. Aí eu descobri a total e subtraí por onde não tinha o material. Dá certo também? Dá, tem várias lógicas aqui que a gente pode usar. Espera aí, eu não estou conseguindo capturar. Peraí, deixa eu ver se é o zoom. Por que não está indo? Bom, vai assim mesmo. Ó, uma alternativa para a segunda figura. Ih, travou aqui. Travou aqui, gente. Deixa eu pegar um. Só um minutinho. Ver se o Word me ajuda, me salva aqui. Ih, travou tudo. Não é possível. Bom, deu uma travada aqui, peraí, pessoal. Deixa eu entrar via celular para que eu possa destravar e a gente não perder a conexão. Ó, entrei aqui. Provavelmente é o Teams que deu uma travada. Bom, vamos aqui, gente. Ó. Vou tentar desbloquear o Teams. E aí... Vou ter que resetar a máquina. Mas vamos lá. Imagina a figura que a gente tinha. Professor, o áudio é que ele tá mudo. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Aham, sim, professor. Agora Então, sim. vamos usar a memória. Eu estou sem tela agora, por enquanto. Deixa eu voltar aqui. Mas aquela figura segunda não era uma viga I? O que é uma viga I? É um perfil de aço que a seção dele tem o formato de uma letra I. Né? Tá certo? Então, quando a gente tem a viga I, o que ela é? Ela é um perfil só. Só que esse perfil lembra uma figura. Que figura esse perfil lembra? Ele lembra para nós algumas figuras. Eu posso ter ali dois quadrados, ou retângulos, melhor dizendo, um embaixo, outro em cima, e no meio eu tenho um retângulo em pé. Não posso dizer isso? Ô, professor, eu fiz desse jeito aí. Hã? Eu fiz desse jeito aí. Espera um pouquinho, tá baixo aqui o áudio para mim. Deixa eu pôr o meu fone aqui, enquanto não volta. Repete, por favor. Eu fiz desse jeito aí. Achei a área desse retângulo na horizontal e outro na vertical. E aí depois também... Perfeito. Você só tem que tomar o cuidado para não entrar dentro do retângulo mais de uma vez. Ah, Ok? não. Eu fui na Então, limitação da linha, de uma com a outra. perfeito.
Então, se você estiver fazendo essa análise, você não vai ter erro de calcular, certo? Já o exercício 3, eu já não lembro mais como é que é a figura, mas, se eu não me engano, é uma figura composta, não é isso? Eu tenho duas geometrias, uma dentro da outra. Tem duas geometrias, é um retângulo com um oblongo interno. Ah, então, olha só. O retângulo, eu calculo a área do retângulo, é fácil, né? Base, altura, pá, calculei a área do retângulo. Só que dentro dessa figura, eu tenho um oblongo. O que é um oblongo? Oblongo, a letra O tem o formato de um círculo, certo? Quando eu alongo a letra O, ela passa a ter o formato oblongado. É essa lógica geométrica da situação. E é uma figura geométrica usada bastante em ajustes, posicionamento de conjuntos, tal, que vocês vão ver mais para frente. Bom, mas o que interessa? Nós temos que calcular a área da figura externa e retirar a área da figura interna, porque o que nós queremos saber é a diferença, né? É a peça com esse furo. Então, esse furo não tem material. Mas, para isso, a gente tem que calcular qual é a área do furo. Se a gente for observar, o nosso oblongo, ele tem uma geometria meio singular, né? Ele lembra duas figuras. Deixa eu ver aqui se está entrando. Vai dar microfonia. Ah, não, eu desliguei aqui. Pronto. Deixa eu tirar o áudio daqui. Estão me ouvindo direitinho agora? Sim, professor. Aham. Sim. Que boa. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Beleza. Então vou voltar. Deixa eu tirar o vídeo daqui. Vamos ficar só aqui. Agora vamos ver. Estava perdido. Então vamos voltar para a tarefa. Essa transição toda aí a gente perde um pouco o fio da meada. Vou compartilhar minha tela. Antes disso, deixa eu abrir a tarefa. Eu já perdi o fio da meada aqui. Essa aqui, ó, complementar. Esse é o exercício. Só um minutinho. Carregando. Aqui, ó. Essa é a nossa figura. Professor, o senhor não pode voltar no perfil ali, professor, que eu não peguei não o O raciocínio. anterior, só um minuto. Essa aí até que eu acho que eu consegui. Essa 3 aí. Esse daqui? Por favor. Deixa eu fazer uma coisa para ganhar tempo. Então. Deixa eu pegar as duas imagens de uma vez. E caramba, não abri. Ainda tá, eu acho que ainda está carregando algumas funções. Gente, vou fazer na mão. Então, olha, a figura anterior. Cadê a mesa? Vamos lá, figura anterior. É o quê?
é uma viga aí. Como é que essa viga aí ela é? Ela é algo assim, ó. Mais ou menos assim. Estou achando que é esse meu aplicativo da mesa que está fazendo o estrago todo, viu? Vou ter que trocar de aplicativo. Vamos ver aqui. Ó, a viga aí não é algo mais ou menos assim? Um minutinho, gente. Troco de novo aqui. Vamos lá. A viga aí, olha, seria algo assim. Então você teria, de maneira rápida, pensando aqui, ó, que calcular a área dessa parte, depois a área dessa parte, que são iguais, e por fim essa área. Somando os três objetos, as três áreas, você tem o resultado. Eu não lembro, o exercício pede o quê? Só a área, olha. E ele quer a unidade em milímetros. Aliás, ele diz que cada medida é em milímetros. Aqui, uma mesma situação, só que você tem um oblongo. Vamos ver se agora dá para capturar, que fica mais fácil para mim. Ó, o oblongo, vai, vamos aqui, vamos na mão mesmo. O oblongo o quê? Eu tenho um retângulo em volta, eu tenho um círculo, essa é a lógica do oblongo. Vamos ver se eu consigo fazer na mesma direção, e um outro círculo aqui. Entre esses círculos existe uma linha de conexão. Vai ficar um pouquinho torto, né? Vocês vão me perdoar aí pela diferença. E é claro, nesse meio aqui eu não tenho material. Né? Esse meio aqui é vazio. Então minha peça, aonde eu tenho que, o que eu tenho que calcular aí, ó? Eu tenho que calcular essa região aqui, ó. Gente, vamos pensar. O que eu tenho nessa figura? Eu tenho meio círculo e meio círculo. Olha só, não são dois meio círculos? Se a gente for unificar, vai dar o quê? Dois meio círculos vai dar um círculo inteiro. E aqui no meio, o que eu tenho? Eu tenho um retângulo. Né? Vai ter a diferença aqui, por causa da pintura. Ó, um retângulo. Então, as figuras que eu tenho é o quê? Um grande retângulo, menos meio círculo, menos retângulo de dentro. Sim ou não? Sim. Agora é o trabalho, o manual. Calcular. Eu tenho o raio do círculo, eu tenho a distância aqui. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta importante. Quanto é a altura desse retângulo aqui, ó? Quanto é essa medida? Daqui até aqui. 8. Por que 8? É 2 raios, né? Foi 2 raios. Perfeito. Olha só. Se eu pegar aqui, ó, fizer um traçado, aonde é o centro do círculo? O centro do círculo é exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, a distância daqui até qualquer ponto no arco é o raio. Mas, gente, se eu pegar essa distância daqui até aqui, não é um raio, não é o nosso R, e essa mesma distância daqui a aqui, ó, não é mais um R? Então, 2 R's é igual ao diâmetro. Ok? Então, toma muito cuidado, que a maioria dos alunos se confundem nessa situação. Né? A distância do centro do meu objeto até o raio, ele tem o centro aqui, ó. Né? Então, a medida do diâmetro é essa distância aqui, ó, de face
a face do diâmetro. Travou de novo. E o raio é a distância até o centro. Ó, daqui. Ah, misericórdia. Um traçado simples, não vai. Esquece. Deixa isso aqui para lá. Tudo bem, gente? Essa outra figura. Opa, isso aqui me lembra uma coisa. Nós não fizemos o cálculo do sextavale? Então, professor, nós fizemos, eu tentei baixar a aula para mim conseguir tirar as minhas dúvidas, mas eu não consegui nem baixar a aula, cara. Não, vocês não baixam a aula, porque vocês não conseguem baixar. Mas eu deixo ela disponibilizada no nosso ambiente aqui, pessoal. Vocês não estão usando esse recurso? Cadê? Ó, se você vier aqui no canto, aqui, ó, Vídeos Tecnologia Mecânica 1, todos os vídeos estão lá. Ô, professor, me desculpe, eu nem sabia. Não? Ó, eu cliquei aí ele carrega para mim, e no meu computador ele acusa que eu não tenho autorização para ver. Não, tem que ter, porque você faz parte da turma, está dentro do grupo. Então, ele não aparece para mim, não. Nós temos a aula 01, que ela está em 2 etapas. Nós temos a aula 2 e nós temos a aula 3, que foi a aula passada. Professor, comigo é a mesma coisa. Quando eu clico em abrir para rever a aula, aparece a mesma coisa, que eu não estou autorizado. Vamos pensar aqui. Não devia. Professor, deu não autorizado para mim também agora. Você consegue compartilhar a tela para mim visualizar essa situação? Eu não estou duvidando de você, mas eu preciso saber por que isso está ocorrendo. Só um minuto, professor. Tá certinho o canal. O canal tá aqui. Ô, professor, meu também não deu autorizado. Não autorizou? Oh, peraí, deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. Compartilhei aí, professor. O meu aparece a mesma coisa, professor. Tá. Vídeos TN1. Vídeos TN1. Tá, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Vou adicionar de novo, talvez o canal tenha dado algum crédito. Tecnologia Mecânica 1. A guia vai ser PM1 2020-2. Vamos lá. Verifica essa nova guia que eu acabei de colocar. Vê se ela dá acesso para você. Professor, eu acabei aqui de clicar aqui, mas só que do mesmo jeito, entendeu? Que fala que meu acesso que tá negado, não sei o quê. Exatamente, também. professor, mesma coisa. O meu também, professor, tá dando usuário não autorizado. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar isso depois. Quais são as configurações que eu precisaria mexer. Porque tá lógico, não faz sentido fazer isso. Tá. Depois eu olho com cuidado. Mas, poxa vida, eu estava com a certeza que vocês estavam tendo acesso. Eu vou ter que entrar aqui. Não sei. Professor, você quer que eu avise que a área que diretoria, não sei, para ver se eles arrumam isso? Não, eles não vão saber. Isso aqui é uma questão de Ah, tá. da Microsoft. Mas eu vou Tá bom. certinho, porque quando eu faço isso, eu tenho que fazer uma transação de 5 etapas aqui para disponibilizar o vídeo para vocês. Talvez esteja algum problema. Deixa eu fazer uma outra coisa. Compartilhar. Copiar. Ó, eu vou colocar aqui no rodapé um link que vai levar para o
o stream, só que ele vai levar externo. Uma pessoa só, porque vai demorar um tempo. Quem tiver com computador e uma boa rede, clica nesse link para ver se dá certo. Aí a gente volta para a aula, senão a gente não avança hoje. Alguém está tentando? Alguém? Ou ninguém está tentando? Tentando aqui, professor, só está carregando ainda. Está carregando, né? Enquanto carrega aí, vamos dar sequência. Senão a gente... Bom, fechou, figura. Ah, essa figura aqui, ó. Então, olha. Vamos pegar essa imagem. Deixa eu tentar abrir aqui o Word, pode ser mais fácil. Ctrl V. Olha lá a nossa figura. Professor, eu entrei aqui e falou que não é autorizado. Também? Tá, eu vou ver com mais cuidado depois, tá, gente? Pode ser alguma coisa de configuração que eu tenha conseguido, que eu consiga acesso. Vamos lá. Revisão. Cadê a função? Ah, hoje está difícil, hein? Fechou as opções. Só um minuto, gente. Hoje eu estou com dificuldade aqui. Vamos lá para um outro arquivo aqui. Vou ter que usar a ferramenta antiga mesmo ela não estando muito boa. Tem a opção do... Isso aqui não vai me ajudar muito, eu estava dando conta. Vamos lá. Ó, vamos tentar ver o que rola. Gente, isso aqui não é o sextavado? Não é o nosso sextavado? Então, no nosso sextavado, o que a gente pode fazer? Nós vamos pegar ele aqui, ó. Pra mim não tá aparecendo na tela não, professor. Não está? Não está aparecendo, professor. Vou compartilhar de novo. Vamos ver agora. Agora. Ó, o sextavado a gente sabe como calcular, não sabe? Professor, confesso para você que eu estou com um pouco de dúvida no sextavado, tá? Então, o sextavado é aquela lógica que a gente usou a aula passada, né? Nós temos o quê? Duas figuras básicas aqui. Nós teríamos... Deixa eu ver aqui. Ó. Sai um pouco grosso. O que é isso aqui, gente? É um retângulo. Ok? Qual é a altura do retângulo? 1 polegada e 1/4. Depois, nós temos, além do retângulo, nós temos o quê? Nós temos um triângulo aqui, ó. Aliás, não é um triângulo só. São 4 triângulos, um em cada vértice. Mas se eu calcular a área desse triângulo, eu já chego no resultado. Eu sei que existe uma medida... Aqui onde está a espessura, eu nem lembro mais onde está a espessura. Eu sei que tem uma medida aqui, ó,
que é a metade dessa altura de 1,25 polegadas. É a metade dessa altura aqui. Então, já tem um lado do triângulo. Falta saber o quê? Essa diferença aqui, ó. Ok? Então, se eu descobrir essa diferença, eu já consigo saber quais as medidas do triângulo. Aí eu não vou repetir o processo, senão a gente vai ficar na mesma atividade e a gente não vai avançar. Eu vou verificar essa questão no vídeo, deixar disponível para vocês. Assim que eu conseguir, eu vou deixar uma mensagem lá. Então, essa informação aqui, a gente já fez essa atividade. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos calcular basicamente aqui, ó, essa relação do triângulo. Eu sei que o raio é essa altura aqui, não é? Ó? É do centro até lá em cima, ó. É o raio, que é a metade desse diâmetro. Então, daqui a aqui é 3,5. Ou seja, daqui a aqui também é 3,5, perpendicular. Certo? E aí a gente tem que fazer um cálculo para conseguir achar essa relação. Então, eu quero que vocês... É um pouco trabalhoso, eu não vou dar solução aqui. Que vocês lembrem desse detalhe. O círculo tangencia nas 3 faces. Então, pena que eu não estou conseguindo desenhar nesse aplicativo aqui. Ô, professor, repete o raciocínio ali dos triângulos ali. Deixa eu pegar e vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês uma figura melhor. Eu vou ter que usar esse velho aqui mesmo que está travando. Vamos ver se ele não bloqueia muita gente. Só um minutinho, deixa eu carregar a imagem. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. A minha preocupação maior é com o prazo que você deu para a gente estar entregando. Por não ter conseguido entregado no prazo, a gente vai ficar com nota reduzida? Vai ficar... Nesse caso especificamente não, porque vocês estão trabalhando em cima. O que eu queria pedir para você? Se você conseguir disponibilizar o vídeo, porque eu sei que você vai solucionar o problema depois, aí com o próprio vídeo eu acredito que eu consigo resolver essas outras questões. É que eu tenho algumas dúvidas, eu precisaria ver a videoaula para tirar o resto das dúvidas. Também para não ficar sobrecarregando a aula, você falar as mesmas coisas novamente. Pessoal, tem um áudio aí no fundo, não é meu. Alguém pode... Tá, não, beleza. Ó, a lógica aqui é o seguinte, ó. Eu não teria aqui uma linha de centro? E passaria bem no meio aqui da peça? Ó, já tracei a linha de centro, já ficou uma situação mais fácil de enxergar. Eu não vou olhar o sextavado, tá? Mas não se preocupe com o prazo, porque eu vou dar mais essa semana para vocês. Eu quero que vocês tentem. Essa é a parte importante do processo. Tudo bem? Então, olha, se eu criar uma linha do centro perpendicular, o que é perpendicular? Fazendo um ângulo de 90 graus. Opa, peraí, eu estou vendo alguma coisa conhecida aqui. Não tem uma coisa conhecida aqui, ó? Um triângulo. Olha só, tem um triângulo aqui, ó. E se a gente for observar esse triângulo, não vai dar para pintar, mas a base dele é a distância, essa distância. O que é essa distância aqui, pessoal? O que é essa linha aqui, ó? É o raio do diâmetro interno. É o raio. Então eu já tenho a base do triângulo. Certo? Se eu tenho a base do triângulo, eu sei que ele é 90 graus aqui. Como é um triângulo retângulo, eu sei que aqui é quanto de ângulo? Ó, um triângulo, ele tem quantos lados? Não é 3 ângulos? Não é 3 ângulos? Então a gente sabe que a somatória do ângulo do triângulo é quanto? Não é 180 graus? A mesma lógica. Um dos lados é 90. Então aqui, ó, 180 é igual 90 mais alfa mais beta. 90 é aqui, ó. Quanto vai ser alfa mais beta? Poxa vida, a gente já sabe, né? É 30 e 60. Que vai dar 90. Então, deu sentido. Então, eu já sei quantos são os ângulos. Se eu tenho um cateto, eu não consigo descobrir os outros catetos usando seno, cosseno, tangente? Aí vocês vão aqui dar uma recordada lá.
Se aqui, olha só que interessante, se aqui é exatamente o raio, essa distância aqui, ó, mas eu também percebo que essa linha aqui, ó, vou mudar a cor aqui, ó, e essa linha aqui, ó, não tem o mesmo comprimento? Eu estou dividindo bem no meio a reta. Certo ou não? Certo. Isso, Então, professor. oi? Oi? Não, é que eu concordei só com você. Legal. Ó, então se eu tenho aqui ó, duas metades, aqui vai ser uma medida do triângulo. Cara, se eu descobrir essa medida, que é igual a essa, que é igual a essa, porque é um triângulo equilátero, eu já descobri qual é a minha forma. Eu já tenho essa medida, tenho essa medida, tenho essa medida. O que eu preciso descobrir? A base eu tenho, a base é C. Vamos dizer ali a medida C. A base é C. Aqui é C, aqui também vai ser C. Eu só preciso descobrir a altura. Quando eu descobrir a altura do triângulo, eu já consigo aplicar a fórmula base vezes altura, né? Aqui é o nosso H, dividido por 2. Bom, a base eu descobri, a altura vai ser o quê? Opa, mas peraí. Olha que legal. A hipotenusa desse triângulo aqui, ó, não é aqui? Ah, então, peraí. Se eu tenho a hipotenusa aqui, ó, essa é a hipotenusa daquele triângulo verde lá. Falta descobrir quem? Essa diferença. Oh, mas quanto é essa medida aqui, gente? Deixa eu mudar a cor. Quanto é essa medida daqui até aqui, ó? Quanto é essa medida? Eu não estou no centro do círculo? É o raio, professor, também. Opa! Então, matou. Então, a altura, o H, é o quê? É a medida, é o raio, mais quem? Essa hipotenusa do triângulo. A hipotenusa. O triângulo menor. Nossa, mas maior trampo, hein? Sim, não tem jeito. Isso faz parte da nossa rotina. Hoje está muito mais fácil, né? Na época que eu iniciei meu trabalho profissionalmente, eu tinha que saber isso aqui porque quando eu fazia uma entrevista numa empresa, a primeira etapa era o teste. Eu não ia nem para entrevista se eu não fosse bem no teste. E se eu não soubesse resolver os problemas de trigonometria que eles apresentavam, dançava já ali. E olha, gente, tinha uns problemas cabeludo que cara bom tinha dificuldade de resolver. Os caras faziam isso para poder pegar os profissionais mais capacitados. O que eu fazia? Eu treinava. Procurava exercício, perguntava, treinava. Isso me ajudou a entrar no mercado de trabalho de uma maneira boa, né? Então me deu destaque. Então, hoje você não vai ter, mas se você sabe raciocinar por aqui, o resto para você fica mais tranquilo. Vamos ver. Tem outra tarefa? Tinha outra? Tem a 5, né? Fechei aqui, né? Ó, já estou dando a solução para vocês, hein? Só estou deixando o trabalho braçal. Está sendo gravada, né, professor? Está. Ok. Vamos ver só se eu consigo resolver essa questão aí da disponibilidade do vídeo. Que tá errado, né? Não devia estar disponível. Oh, mas hoje tá tudo meio lento. É só para mim ou para vocês o Teams também tá com um pouco de dificuldade? Não, tá também, professor. Eu tive que entrar pelo celular, a Bruna me chamou e depois saí e entrei pelo computador. Caramba. Não tá carregando direitinho, não. Travou.
Bom, gente, vocês lembram qual era a figura? Já queria pelo menos lembrar essa figura. Deixa eu ver se está aqui na minha pasta. É basicamente um retângulo embaixo e um retângulo em cima, né? Um em cima do outro. Ah, peraí, abriu aqui. Ah, beleza. Bom, gente, isso aqui é mamão com açúcar, né? Concorda? Ele está pedindo que você calcule o quê? Calcular os dados solicitados abaixo. Ele quer a área final. Bom, se é área, eu tenho mais simples, né? Ele quer o volume das peças, das partes, e quer o peso. Na verdade, isso é uma peça inteira, né? Então, para calcular, o que eu estou passando aqui na ideia? É que quando eu calculo pedaço, eu consigo calcular uma peça inteira. Então, se eu tenho uma peça grande, cheia de detalhes, se eu conseguir calcular cada pedacinho dela e somar tudo, eu tenho o peso da peça total. Né? Essa é a lógica. Então, aqui está dando todas as dimensões da nossa peça. Está me dando que o material é 1020. Então, você vai lá na tabela de peso específico, verifica qual o peso específico do 1020 e faz o cálculo. Beleza? Tudo bem? Eu acredito que a mais complicada mesmo é a do sextavado, professor. Não vou mentir para você, não. Sextavado é enrosqueio. Professor, Oi. eu posso ser sincero, professor? Pode o quê? Eu posso ser sincero? Sim, deve, sempre. Professor, eu basicamente não sei nem por onde começar. Para mim, tá muito difícil, viu, professor? Não estou entendendo muito bem como para fazer esses exercícios. Mas me diz uma coisa. O que eu estou explicando agora não ajudou? Hein? Travou aqui para mim, professor. Então, a minha explicação... Pessoal, tem um som aí no fundo de alguém? Alguém pode abaixar o som, senão vai ficar difícil. A música aí, pessoal, tá atrapalhando. Bom, vamos tentar. Deixa eu... vou fazer o seguinte, espera aí. Tá tudo travado aqui, misericórdia, eu quero dar aula. Só um minutinho. Saiu o som. Vamos lá. O Marilson, a explicação que eu dei, a lógica que eu apresentei, ficou difícil de entender como eu apresentei? Não, a explicação foi ótima, professor. Dá para ter um raciocínio. O problema é que eu nunca vi isso na minha vida, eu nem sei por onde assim começar, porque no ensino médio, vou ser bem certo, senhor, eu não aprendi muito sobre isso, sabe? Então, hoje para mim foi difícil. Olha, o que na verdade acontece, Maurício, isso é a realidade da grande maioria. Nós temos uma preocupação muito grande, nós professores, quando vocês entram no curso, principalmente o pessoal do primeiro, que existe esse choque. Essa informação toda que eu estou passando, você já devia ter assimilado bem e maduramente no ensino médio, tá? E chegar aqui já preparado. Olha, pessoal, lembra aquele que você calculava de área, volume e tal? Então, a gente vai calcular o peso específico. A única informação nova é a densidade que a gente tem em física e tchum, juntou. Né? Na verdade, a gente tem que fazer uma revisão. Então, essas aulas que eu tive com vocês, elas estão fora da grade. Elas não deveriam ser dadas. Eu estou dando para poder vocês se adequarem e começarem a entender. Tá? Não fiquem apavorados. O que eu peço para vocês? Eu não tenho como ensinar para vocês sem ter tempo disponível para isso, que é o horário de aula. A nossa aula é para tecnologia mecânica, que é um assunto mais técnico do processo. Eu tenho que começar, inclusive, já. Só que você precisa praticar isso. O que eu posso fazer? Aí vai depender da turma, né? E vai depender também do empenho. Por quê? Eu vou estar tirando um tempo para poder me dedicar a isso, e se não tiver retorno, eu vou estar jogando o tempo fora, e eu tenho outras coisas que eu também tenho que priorizar. Aí eu preciso ter uma ideia do grupo
se há interesse nisso. Eu tenho um curso de matemática básica para mecânica, tá? Que quando a gente estava na aula presencial, alguns alunos solicitavam, eu complementava dessa maneira. Vocês têm uma matéria de física, cálculo, já com... eu não sei se é o professor Zé Carlos ou o Bastos. Não, o Bastos não está dando aula. É o Zé Carlos, professor. É o Zé Carlos. Zé Carlos. Essa aula dá uma base. Vocês estão vendo o que com ele? Área também. Ele passou algumas coisas de área da última aula também. Então está na linha. É mais ou menos a mesma coisa ele passou. Então dá para poder seguir por ali. O que eu vou fazer? De repente eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um questionário, colocar um questionário, para ver quem está à disposição de fazer. E eu quero que seja sincero. Se não tiver tempo, não tem condições, não estou interessado, não responda assim. Tudo bem? E aí, em cima disso, eu tento bolar uma estrutura para poder dar um norte para vocês. Tá bom? Na verdade, pessoal, é praticar. É que nem andar de bicicleta. Se você não andar, você não aprende. E a queda faz parte do processo do aprendizado. Mas você tem que praticar. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. O Zé Carlos está passando algumas coisas sobre volume também, professor. Como calcular o volume e tal. Eu, como não tenho uma lógica de cálculo, eu já entrei com o assunto mais pesado, já entrei direto. Ele está fazendo provavelmente mais mastigado. Então, esse conceito que o Zé Carlos está passando é o mesmo que eu dei, né? Só muda a metodologia aí. Mas eu vou colocar um questionáriozinho, se alguém sentir dificuldade e quiser reforçar, aí vai entrar outros conceitos matemáticos, exponenciação, radiciação, que vocês vão precisar durante o curso. Tá? Então, por exemplo, você vai ter que fazer cálculo de resistência dos materiais. Um eixo suporta carga ou não suporta carga? Como é que eu calculo isso? Qual é o momento de inércia? Então vai começar a entrar tudo aquilo que você teria que ter visto no ensino médio dentro do curso técnico. Só que agora você vai colocar em prática. Não vai ser um monte de número aleatório e solto. Vai fazer sentido agora para frente. Tá bom, gente? Tudo bem? Tudo bem, professor. E você está pretendendo fazer isso como? De uma maneira em que será uma aula complementar? Será uma videoaula? Vai ser complementar. Por isso que eu não posso, vamos dizer assim, gastar o meu tempo nisso e não tiver gente interessada. Por quê? Eu vou estar fazendo algo fora do meu horário, vocês também vão estar fazendo fora do horário de vocês, para poder ajudar vocês a realmente entender. Tá? Mas aí eu vou colocar uma enquete para ver quem está interessado e aí a gente começa a trabalhar. Tá bom? Beleza, professor. Gente, eu quero que vocês vão lá em arquivos. Eu nem coloquei ainda, deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar um material com vocês, que é a nossa sequência de aula. Nós falamos primeiro de propriedade física dos materiais. Se eu não me engano, nós já fechamos o assunto ou paramos no meio. Deixa eu ver aqui. Vou colocar a primeira parte do texto. Então, nós estávamos aqui. Vimos densidade. Professor, a sua tela é que não está compartilhando, não. Não está? E agora? Não. Ainda não, calma aí. Estranho. Pra mim tá aqui. Aqui tá normal. Tá meio lento. Deixa eu descompartilhar. Ai, que patifaria dessa internet. Calma aí. É que tá meio lento. Descompartilhei. Vou compartilhar novamente. De repente ele atualiza. Olha lá. Estão visualizando? Professor. Não? Ainda não. Tá. Ou então é que eu saio daqui, daí é que eu entro de novo. Aí não, fechou. Desculpa, eu acho que é mais fácil você fazer o seguinte. Vai lá aqui tá de boa, professor. E clica no arquivo 1, propriedade física dos materiais. Beleza, calma aí. Aí você acompanha no paralelo. Quem está visualizando a tela, nós falamos aqui, se eu não me engano, condutividade térmica. Né?
Pessoal, eu gostaria que vocês lessem esse texto, mas resumidamente falando, o que é o princípio da condutividade térmica? Que quando eu pego dois corpos, dois materiais, como está nessa figura, ó, um vermelho do lado esquerdo e outro azul do lado direito, que estariam representando temperaturas diferentes. Uma peça está quente e outra está fria. Quando eu encosto uma peça na outra, vai haver uma troca de calor entre as peças, naturalmente. E essa troca é chamada condutividade. Então, eu tenho uma condução térmica. O calor transita e vai para a peça mais fria. No final do processo, aí eu tenho uma relação de tempo, eu vou ter ambas as peças na mesma temperatura. E aí eu cheguei ao ponto de equilíbrio. Basicamente, a condutividade térmica sempre procura obter o equilíbrio de temperatura entre os materiais. Tudo bem? E para que isso aconteça, eu tenho a condução térmica. Lembrando que, um exemplo que eu, se não me engano, já passei para vocês, se você pegar um garfo de aço e colocar no fogo e segurar esse garfo, de repente você começa a perceber que sua mão começa a esquentar. E aí você solta antes de queimar. Mas se você, por exemplo, estiver usando alumínio no lugar de aço, você vai sentir o calor, só que imediatamente você já queima a mão. A velocidade de transmissão do calor no alumínio é muito mais alta do que no aço. O que significa dizer? A temperatura passa tão rápido da ponta que está na chama até a ponta que está na tua mão, que não dá tempo de você perceber esse aumento de temperatura brusco. E aí, quando você vai notar, você já provocou uma queimadura razoável na mão. Já o aço, ele tem uma condução um pouco mais lenta. Então, vai aquecendo milímetro a milímetro, milímetro a milímetro. Quando chega perto da tua mão, a temperatura começa a elevar aos poucos, acumulativamente. E aí você tem tempo de perceber. Quem tem essas propriedades são quais materiais? Cobre, alumínio, né, estanho. Tanto é que materiais usados para cozimento de alimentos têm essa propriedade, né? Geralmente as panelas são de que material? Não é alumínio? Alumínio, normalmente. Ah, mas eu tenho uma panela de inox. A panela de inox, na verdade, ela não tem uma condutividade grande. Tá? Ela tem uma condutividade? Tem, mas é menor do que alumínio. Ela demora mais para aquecer e demora mais para passar o calor dela para o alimento. Mas tem uma vantagem. Quando ela aquece, esse calor fica retido no metal. E mesmo que eu desligue o fogo, o calor continua sendo transmitido porque ele foi acumulado na superfície do material. Um exemplo prático disso, vamos à culinária, panela de barro. Não sei se vocês já viram alimento sendo feito panela de barro. O barro é considerado um refratário, ou a cerâmica, né, melhor dizendo. Então, quando eu aqueço aquela panela, ela demora para aquecer bastante. Mas aí eu começo a cozinhar o produto que está lá. Quando eu tiro a panela de fogo e coloco na mesa, na panela de barro, você nota que na mesa ela ainda está borbulhando. Ou seja, eu tenho calor acumulado que ainda vai provocar o cozimento contínuo do produto que está lá dentro. Tanto é que o cozinheiro experiente, o que ele faz? Ele deixa o material um pouquinho menos cozido quando usa a panela de barro. Por quê? Esse cozimento vai continuar acontecendo durante alguns minutos depois, por causa que o calor foi absorvido. Convecção. O que é convecção? É o fluxo da temperatura no ambiente. Eu posso ter esse fluxo em alguns ambientes, na atmosfera, em líquidos, em sólidos que estão em fase de fusão também, que seria uma definição de líquido, vai? Então, se eu pego a panela de água quente, imagina só, uma panela de alumínio, ou a transmissão de calor. O calor vai começar a provocar o aquecimento nas moléculas de água que estão no fundo da panela, que é a parte mais quente, que é a parte que está em contato direto com o fogo. Essas moléculas de água
quando elas são aquecidas, elas ficam mais leves. Então, o que acontece? Elas sobem para a parte de cima. A água que está na parte de cima não está tão aquecida, está mais fria. Então, naturalmente, ela desce. Esse processo é chamado de convecção. Então, você começa a ter uma movimentação, água quente sobe, água fria desce. Por isso que quando você olha uma panela, a uma certa temperatura, você começa a ver borbulhar. Nós chamamos isso de fervura. Mas o que é fervura? É o movimento físico entre a água menos quente subindo, descendo e a água mais quente subindo. É a mesma situação que nós temos na atmosfera terrestre. Quando o solo é aquecido pelo Sol, aquele ar que está próximo do solo esquenta, e aí ele sobe. E o ar que está lá na atmosfera, nas nuvens, vamos dizer assim, como ele está mais frio, ele desce. Isso gera as correntes de ar, as correntes eólicas, vento, esse movimento contínuo de convecção. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. E, por fim, nós temos a condutividade elétrica, que se assemelha à condução térmica também, mas ela tem uma propriedade que é o quê? A corrente elétrica vai passando de molécula em molécula dentro do material. Nós temos materiais com baixa condutividade elétrica e nós temos materiais com alta condutividade elétrica. Os materiais chamados materiais de baixa condutividade elétrica são também utilizados e denominados isolantes elétricos. Ah, então, professor, quer dizer que a borracha não conduz eletricidade? Não é verdade. A borracha tem uma baixa capacidade de conduzir carga elétrica, mas ela conduz. Se você tiver uma tensão elétrica muito alta, ela vai passar pela borracha. Então eu posso levar choque? Dependendo da tensão elétrica, você pode levar o choque. Tá? Ô, professor, e sobre a eletrostática, professor? Depois tinha como o senhor dar uma explicada como funciona isso, não? Fala. Basicamente, se você for olhar aqui nessa figura, você tem dois elementos principais dentro do metal. Os elétrons e os íons. Basicamente, elétron é o elemento que tem a carga negativa, né, que vai fazer a condutividade elétrica ali. Então, ele fica em volta do átomo, em volta na estrutura atômica, porque ele é o átomo, né, elétron, próton e nêutron. Mas o elétron circula na camada externa, né, dessa estrutura. E dentro, no núcleo, nós temos dois elementos denominados prótons e nêutrons. O próton não tem carga positiva e o nêutron não tem carga, de uma maneira simplificada falando. Já o elétron tem carga negativa. Então, quando eu carrego eletricamente o material, eu vou transmitindo entre os elétrons dos átomos aquela corrente. Ele vai fazendo um efeito cadeia. Tá? Bom, gente, então, para ter condutividade elétrica, eu preciso de ter elétrons. Ok? Quando nós geramos atrito entre objetos, vocês estão me visualizando? Eu tirei a câmera. Não, estou aqui, estou aparecendo. Então, imagina o seguinte, quando eu tenho atrito, o que eu estou fazendo? Eu não estou provocando o atrito entre uma superfície e outra, ou seja, as moléculas da minha mão estão atritando. E aí eu provoco o quê? Há um efeito, uma consequência de efeito é o aquecimento. Esse aquecimento acontece por causa do atrito. Mas, gente, eu atrito a superfície que tem molécula, que tem átomo. Então, quando eu faço esse movimento, eu gero um campo estático, eletrostático, que pode provocar um campo magnético também. Tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, roupa de lã e fricciona ou tira, coloca no corpo, você está friccionando. Você pode gerar uma energia estática. E essa energia, ela tem um potencial elétrico. E ela vira uma pequena descarga. Toda energia elétrica vai tender a buscar um ponto de equilíbrio.
Quando o elétron está em movimento, está carregado, ele precisa fazer uma combinação para que ele entre em repouso. Ele acha um ponto de estabilidade. A energia elétrica, ela vai encontrar estabilidade aonde? No seu aterramento. Então, ela vai buscar um corpo que tenha menos carga, porque o elétron está carregado demais, o átomo tem mais elétrons do que ele gostaria de ter. E o que ele quer fazer? Ele quer jogar elétron fora. Então, o que ele vai tentar fazer? Ó, átomo, você está aqui do meu lado, você tem necessidade de elétron? Eu estou precisando. Então, toma um aí que eu estou supercarregado. Ou você do outro lado, você tem necessidade? Não, não tem não, estou também querendo descarregar. Vou procurar algum outro átomo que tenha necessidade de elétron. Os materiais que nós encontramos boa absorção de elétrons, né? Aí a gente tem a diferença que a gente vai ver mais para frente de anodo e catodo, que vocês vão aprender, não vou entrar nesse detalhe, mas basicamente são materiais que estão aterrados. Então, se eu estou descalço, encosto na torneira do chuveiro, e esse chuveiro não está bem aterrado, o que vai acontecer? Existe muita carga de elétron naquela torneira, naquela manopla. E o elétron que está ali, aquele excesso de elétron, quer um lugar para ir embora, ele quer ficar tranquilo, o metal não quer aquela carga excessiva. Quando você bota a mão na torneira, na manopla, e, por exemplo, está de chinelo, o que vai acontecer? A corrente elétrica o elétron vai entrar pela sua mão, vai procurar em algum lugar para escapar, só que ele não acha. Então você fica eletricamente carregado. A torneira ficou menos e você fica carregado. Só que você não percebe quando a carga é baixa, tá bom? Se você estiver descalço, com o pé no solo, o que vai acontecer? Ele vai achar um ponto de fuga. Então, você vai ser o condutor de um fluxo contínuo de elétrons que vai sair da torneira e vai passar pelo seu corpo até chegar no solo, pelo solo do seu pé. Como a torneira está muito carregada de elétrons, esse fluxo não é só uma passagem única, vão ser vários elétrons que vão circular por ali. E isso é o que a gente chama de descarga elétrica. Se a intensidade de descarga for grande, você pode levar um leve choquinho ou literalmente ser eletrocutado. Depende da quantidade de carga que você tem ali. Tudo bem? Da mesma maneira, é o princípio do raio. O que é o raio, na verdade? O raio, na verdade, ele tem duas fontes geradoras. A gente não tem as nuvens no céu? Sim ou não? Nós não temos as nuvens no céu, pessoal? Sim. Sim. As nuvens no céu, o que elas são? São massas de água, massa de umidade. Só que quando eu tenho uma nuvem aqui formada e outra aqui, elas se encontram, se juntam, formam uma nuvem maior, uma nuvem menor. Aquela molécula de água lá no céu está começando a ter choque entre elas. Ela tem atrito. Esse atrito gera uma diferença de potencial, que é uma carga elétrica. Os elétrons daquelas moléculas que estão lá no céu começam a ficar carregadas. O que a nuvem procura? Aliás, o que a nuvem é? É água. Mas se eu tenho ali naquela fonte de vapor d'água carga elétrica, eu tenho uma nuvem carregada também eletricamente. O que a nuvem vai querer? Ela vai querer algum objeto para poder tirar aquela energia elétrica. A física define isso, né? A energia elétrica tem que existir um equilíbrio. Como é que ela consegue fazer essa transição? Como a carga elétrica é tão alta, tão alta, tão alta, que as gotículas d'água viram condutor elétrico. E aí aí a gente percebe a formação de raio no céu. Vocês reparam que o raio no céu, ele não é reto, ele não é um raio como se fosse de laser. Ele faz uma série de movimentos no céu. Esses movimentos são as moléculas carregadas sendo conectadas pela descarga elétrica. Quando a gente fala que a nuvem é carregada de umidade, não está errado. A umidade, basicamente, é o quê? H2O.
oxigênio e hidrogênio. Mas, gente, a gente sabe também que no ambiente, no ar que nós respiramos, não tem só hidrogênio e oxigênio. Tem partículas de ferro, de óxido, de monóxido, tem poeira, e na nuvem também vai ter essas características. Bom, se eu tenho dentro daquela nuvem lá vapor d'água, poeira, e essa poeira eu tenho minério de ferro, estanho, partículas, micropartículas de metais condutores, o raio faz qual trajeto? O trajeto que ele consegue fazer conexão com o melhor condutor elétrico. Então, você vai ter algumas partículas de metal aqui, de ferro, vamos dizer assim, então o raio vai fazer aquele caminho. Só que ela é muito irregular na atmosfera. Por isso que o raio faz essa trajetória. E qual é o destino final de um raio, normalmente? É o solo. E qual é o risco de você ser eletrocutado por um raio, se você estiver num campo, numa região descampada, e você for o ponto alto daquela região? Você vai ser o ponto mais próximo de descarga elétrica até o solo. Por isso que tem esses riscos que a gente ouve falar. Então, a energia eletrostática está associada a essas relações também físicas. Gente, isso tudo é ciência do ensino médio. O que eu achava terrível é que não existia uma lógica. Ó, pessoal, o raio cai do céu para a Terra e é assim pronto. E, na verdade, não é assim pronto. Tem todo o fundamento físico por trás disso, que é puramente lógico. Não é algo que você tem que decorar, que você tem que adivinhar, é uma questão de conceito. Se o raio se comporta assim, a energia elétrica que eu tenho no fio da minha residência ou no equipamento eletrônico também se comporta dessa maneira. Só o que vai mudar vai ser a relação de potência, né? Eu tenho uma potência elétrica muito grande, gigantesca no raio. Eu tenho uma potência elétrica grande numa indústria ou numa torre de transmissão entre extrações hidrelétricas. Eu tenho uma potência na energia da minha casa, diferente, e eu tenho uma potência diferente, por exemplo, na fonte do meu celular. São grandezas. E eu tenho uma potência muito menor dentro de um microchip de um processador, por exemplo. Mas as regras matemáticas, físicas, são as mesmas. Ok? Dúvidas? Fui claro? Tranquilo, professor. Então vamos lá. Deixa eu ver que horas são. Já nem sei que hora acaba a aula. 20h50. 15. Acaba 8h50, né? Isso, temos um tempinho ainda. Bom, voltando aqui para o nosso texto, eu gostaria que vocês lessem com mais cuidado, tá? Nós falamos aqui, ó, da tabela, né, que é o último tópico, fechou o assunto. Qual é o nosso tópico agora? Eu acabei de colocar dentro lá de arquivos o item 2 de propriedade mecânica dos materiais, tá? Aqui a gente vai começar a falar aquilo que nos é competente, que nos pertence. Pessoal, nós falamos agora de propriedades físicas. Oi? Oi? A sua tela ainda é que não tá aí compartilhando. Aí eu vou aqui desligar, tá? Daqui a 1 minutinho, daí que eu volto pra cá de novo. Você não prefere abrir o arquivo e acompanhar pelo arquivo? Tá bom, mas é que, sei lá. Tá Não, ok, fica à vontade. então. Não, fica à vontade. Olha lá, pessoal. No primeiro tópico é propriedade tecnológica dos materiais. Nós falamos no capítulo anterior, deixa eu dar uma breve revisada aqui, ó. Olha só, nós falamos de peso específico, fusibilidade, dilatação térmica, dilatação linear, superficial, dilatação volumétrica, condutividade térmica, condução, convecção, condutividade elétrica. Todas essas propriedades que nós falamos até agora são físicas. O material tem aquela característica fisicamente. Tudo bem? Então vamos pensar assim, fisicamente, um grão de milho tem uma propriedade. Ok? É duro, né? Um grão de milho naturalzinho que a gente pega ali
tira da espiga seca, ele é duro. Mas espera aí, antes dele ficar maduro, ele não é duro, ele é verde. Mas peraí, por que ele é verde? Porque ele está em desenvolvimento, ele tem umidade, está formando as suas partículas, então ele vai se transformando. Então, peraí, o grão de milho, enquanto verde, tem algumas propriedades físicas diferentes depois de maduro. Enquanto verde ele é macio, depois de maduro ele é rígido. Enquanto verde ele é mole, depois de maduro ele tem uma certa dureza. Enquanto verde, se eu tentar tritar ele, eu vou amassar, vai virar uma pasta. Depois de duro, ele vira um pó. O que é isso? São propriedades físicas. Duro, mole, fino, grosso, e por aí vai. Só que as propriedades físicas influenciam em outras propriedades no material quando a gente vai processar esse material, a gente vai trabalhar com esse material. Tudo bem? Então, a primeira propriedade que a gente vai falar é maleabilidade. A palavra maleável, a gente tem que sempre analisar a morfologia da palavra para facilitar a nossa vida. O que é a morfologia da palavra? É identificar a palavra raiz daquele texto, daquela palavra. Sempre tem uma fonte. Né? Então, o que é maleabilidade? É maleável. Pessoal, essa palavra maleável é aplicada em que tipo de situação? Vocês podem me dizer? Tem várias. Maleável. O que é maleável? Ah, isso aqui é maleável. Exemplos. Uma pessoa maleável, uma pessoa mais flexível, uma pessoa que mais entende, mais tranquila. Comportamento pessoal, social. Olha, a pessoa é maleável. Como assim? O que quiser? Ele é tranquila. Eu falei para ele hoje que eu vou chegar atrasado. Não, tudo bem. Esquenta a cabeça não, sem estresse. Pode chegar, que não vai ter problema. Ou seja, é uma pessoa flexível. Ela consegue aceitar algumas situações diferentes. Mas outras aplicações para a palavra maleável? Material maleável, um material mais fácil de se trabalhar, um material que aceita mais condições de aplicações. Olha só, então, quando a gente fala maleabilidade, a gente está dizendo a condição de trabalho de um material. A gente pode falar, por exemplo, tecido maleável. Não é uma característica também importante, ou que a gente conhece na prática? É um tecido que não é muito duro, não é muito pesado, não é muito desconfortável, né? Lycra é uma definição de tecido maleável. Adere ao corpo, não machuca. Lona, vou fazer uma calça de lona de circo ou lona de caminhão. Não é maleável. Eu vou sair todo machucado ali. Se eu dobrar a perna, já vai doer. Então, essa característica de ser maleável está associado ao processo, à característica de deformação. O parágrafo. Quem pode ler o parágrafo aqui para nós? Propriedade do material. Me ajuda aí para aliviar a garganta. Um minuto, professor. Maleabilidade. Propriedade do material que expressa a maior ou menor facilidade do material de ser deformado permanentemente por ação de uma pressão ou choque, compressão, uma carga de compressão sem se romper, ou seja, quando ele pode ser amassado, laminado, forjado, dobrado e extrudado. Exato, só um segundinho. Esses termos que estão entre parênteses são processos mecânicos para a obtenção de materiais. Então, um material maleável, ele tem condições de ser laminado, ele tem condições de ser forjado, ele tem condições de ser dobrado, ele tem condições de ser extrudado. Ou seja, para que eu extrude o material, eu tenho que ter um material maleável. Eu não posso ter um material com baixa maleabilidade. Continua, por favor.
O material é maleável quando sob a ação do laminador ou do martelo de forja não sofre ruptura ou fortes alterações na estrutura. Endurecimento inadmissível. A maleabilidade pode ser a quente ou a frio. Se a maleabilidade a frio é muito grande, o material é chamado plástico. Exatamente. Ou seja, se o meu material é muito flexível, maleável, ele tem um comportamento semelhante ao plástico, que também tem essa propriedade de flexibilidade, etc. Por isso que essa terminologia plástico. Quando nós usarmos em mecânica plástico, nós não estamos necessariamente se referindo ao material plástico, mas sim uma propriedade de plasticidade do material. A gente vai falar com frequência sobre plasticidade. Aqui, pessoal, olha, tem um exemplo gráfico de um processo chamado laminação. Vamos analisar a palavra lâmina. Eu vou fazer uma ação para transformar o material em um formato de lâmina, tá? Então, para fazer isso, o que eu faço? É que nem a massa de pão ou de macarrão, né? Eu passo um rolo pressionando essa massa e ela vai ficando fina. Mas, ao mesmo tempo que ela vai reduzindo a sua espessura, ela alonga, ela estica, porque aquele volume não deixa de existir. Ele vai ser transformado em novo formato. Então, eu tenho dois rolos principais, o inferior e o superior. Eles vão fechar o espaço de passagem do material, vão forçar e empurrar o material para fora. Então, a espessura que eu tinha aqui do lado esquerdo, que era maior, ela vai ficar mais reduzida, mais fina. E essa característica, esse processo, vai mudar as propriedades mecânicas do material. Olha só que interessante. Eu faço um processo que mudo a propriedade mecânica do material a partir do processo. Qual é o efeito que eu aplico aqui? Uma força chamada compressão. Eu comprimo o meu material e ele passa a ter uma nova característica mecânica. O comportamento dele é diferente. De uma maneira geral, o nosso material, ele não é uma coisa sólida só. Ele é uma estrutura com forma de cristal, ou forma cristalina. Então, olha, dá uma olhada nessa figura aqui do lado. Nós temos umas linhas que representam como se fosse umas pequenas bolas ou bolotas aí deformadas. Na verdade, essa representação é de uma estrutura de cristal, que a gente vai ver com mais detalhe lá para frente. O meu material, ele não é sólido e uniforme, ele tem uma combinação de aglomerados, como se fosse pequenas bolotas aqui. E aí, quando eu comprimo o meu material, essa forma que estava mais arredondada, ela vai ficar mais alongada. Daí que veio o nome lâmina. Eu tenho um material que é mais arredondado, que quando eu compacto, eu transformo num formato laminar, longitudinal. E aí o meu material começa a mudar de formato. E o comportamento físico e mecânico dele muda também. Ok? Tá claro até aqui? Sim, professor. Deixa eu fazer só uma observação, professor. Para algumas pessoas, os alunos que não souberem, vamos falar aí que hoje em dia, na indústria, no processo, eu vou dizer que 80% dos parafusos que nós usamos é feito por processo de laminação, esmagamento. Tá? É um processo que é a frio e tem processo a quente. Então, basicamente, laminação é esmagamento de um cilindro, de um diâmetro, basicamente, e também forma diâmetro também, através de processo de laminação a frio. Exatamente, perfeito. E nós temos aí
um dos grandes produtos da indústria de laminação são as chapas, né? Então, por exemplo, veículo automotivo, a lataria do veículo, capô, teto, porta-mala, os frisos onde ficam os trilhos do banco, chapa, todos são feitos com produtos laminados, né? Nós temos aí diferenças entre algumas situações, mas basicamente é isso. O parágrafo continua. Nós temos processo de laminação a quente e processo de laminação a frio. Bem? Pessoal, dúvidas? Tranquilo, professor. Legal. Deixa eu achar um vídeo aqui para mostrar para vocês, de uma maneira mais visual, o que é o processo. Notem o seguinte, pessoal. Nós temos vários processos que geram produtos diferentes. O que nós vamos mostrar agora é o processo de laminação. Lembra que eu comentei há pouco que um dos produtos da laminação é chapa? Mas não só chapa. Nós também temos perfis, né? Trilho de trem, né? Vigaí e alguns outros elementos. Aqui nós vamos ver um processo intermediário. Daqui a algumas aulas, nós vamos aprender o processo de obtenção do aço, que passa pelo autoforno, forno de redução, e aí pode chegar e tende a chegar à laminação, trefilação, que é outros processos. Então, nós não vamos mostrar desde o início, vamos mostrar daqui para frente. Aí vem a ressalva. Então, o que nós temos nessa imagem? Nós temos tarugos ou perfis que foram laminados a quente, que foram armazenados para serem processados posteriormente. Então, vamos lá ao vídeo, ó. Está em alemão? Então, vou fazer minha tradução aqui. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão reorganizando essas barras para passar por um processo de aquecimento. Por quê? Se eu for laminar a frio, eu vou ter que gastar uma energia, uma força mecânica tão grande, que eu não vou conseguir um processo economicamente viável. Então, o que é feito? Eles alinham ali as barras e colocam num forno contínuo. O que é um forno contínuo? É uma grande caixa com resistências ou a gás, onde eu tenho aquecimento constante. É como se fosse um forno de fogão, só que ele não tem fechamento. Eu entro de um lado e saio com o material do outro. Conforme o material vai transcorrendo por esse forno, ele vai absorvendo calor, a condutividade térmica. E aí ele aquece não ao ponto de fundir, mas abaixo do ponto de fundição. E ele fica tão quente, que as moléculas do material quase estão derretendo. Lembra que eu falei que não é a temperatura de fusão, é abaixo da temperatura de fusão. Mas é próxima à temperatura de fusão. Eu não tenho uma temperatura alta demais para ele ficar muito mole e vazar aí pelo chão, mas eu tenho uma estabilidade dimensional, tá bom? Então, essa temperatura de laminação, e aí eu consigo deformar o meu material. Então, o que ele vai fazer agora? Ele está guiando para roletes que vão provocar o esmagamento desse meu corpo. Aí ele foi lá para frente, aí ele direciona para outra fileira de rolete, que tem uma seção um pouco menor, e passa dentro. E aí eu vou, aos poucos, mudando o formato da minha peça, do meu produto. Olha lá, passou para outro rolete. Você vai notando que a minha barra, que era visível, já começou a ficar tão longa que eu não consigo perceber o começo e o fim dela. Por quê? Eu reduzi o volume, a seção e alonguei. Agora, nessa parte do vídeo, ele vai explicar o processo de laminação. O que ele vai fazer? Ele pegou 2 corpos de prova, exatamente iguais, ok? Fez uma marcação gráfica nesse corpo de prova, ó, criando uns quadrados pintados. Ó, os dois estão com a mesma característica.
um corpo de prova ele vai passar pelo laminador e o outro ele vai deixar de lado para a gente verificar a diferença do resultado. Essa laminação que ele vai mostrar é a laminação a frio. Ela é semelhante à laminação a quente. Na verdade, ela é igual à laminação a quente. O que muda? A temperatura que o material está na entrada do processo. A gente tem que lembrar que quanto maior a temperatura do material, mais plástico ele é, mais fácil de deformar. Então, quando eu aqueço o material e lamino, eu consigo reduzir o perfil, mudar de uma maneira fácil, sem grandes esforços mecânicos. Mas quando eu lamino a frio, eu tenho uma dificuldade muito grande. Então, eu tenho que fazer mais passadas para conseguir o resultado, eventualmente, que eu desejo. Olha lá. Passou pelo rolete. Você vai notar que o material, olha, deu uma reduzida ali. Ele vai mostrar um pouquinho mais, ó. Já não é quadrado, já um pouquinho achatado. Passou mais uma vez, ele fechou a distância entre os rolos. Dá para visualizar, olha, o estreitamento. Uma outra passada, olha lá. Estreitando. Uma outra. Opa, a espessura está bem menor. Olha só, a minha barra ficou mais fina e o volume foi distribuído para o comprimento. Agora ele vai comparar a amostra original com a minha peça laminada. Notem, pessoal, o efeito. Se eu dentro do material tenho uma estrutura lá cristalina, essa estrutura também foi esticada com essa mesma característica. Então eu tenho um alongamento. Perceba que a medida lateral aqui, ó, a largura, praticamente não mudou. O que mudou? Foi o comprimento. Eu estiquei minha peça. Tudo bem até aqui? Se alguém tiver dúvida, levanta a mão aí que eu paro e explico. Hein? Então, o que ele está fazendo? Ele já laminou parcialmente a minha peça. Ela ficou extremamente longa em relação ao original. Agora ele vai fazer para uma fase de mudança de forma, literalmente. Eu não quero só mexer na seção. Eu quero um quadrado de tanto por tanto. Agora eu quero dar uma forma nova. Passei pela primeira fileira, passo pelas... Olha, perceba que já não é mais um retângulo. Eu tenho um formato ali em V. Vou para a próxima. O que nós vamos ter aqui, pessoal? Cada fieira, cada perfil que a minha peça vai passar. Então, eu tenho a primeira forma. Olha lá. A segunda forma faz essa cavilha aqui, ó. Ela deixa de ser lateralmente, ela fica mais alta. A terceira forma, olha lá, abriu um pouquinho o ângulo na parte de cima. A quarta forma, abriu um pouquinho mais. A quinta forma, praticamente planificou. E a sexta forma, deixou praticamente plano. Opa, isso aqui é uma peça que a gente conhece. Olha o resultado. Olha como ele está parecendo uma serpente aí, ó. Ele está extremamente flexível. Aí ele guia para uma outra fieira, para um outro conjunto de roletes. Olha lá, vai mudando as formas progressivamente. Opa, não parece uma forma que eu conheço? O que lembra, pessoal, esse formato aí que apareceu por último? A gente vai ver daqui a pouco quando o aço esfriar. Olha lá, ele já está com uma temperatura menor. Nota que ainda está laranja, está quente pra caramba, mas ele não está naquele nível. Que peça é essa daí, gente? Olha só o comprimento da peça. O que é isso? Trilho de trem. Então, ele já criou a forma laminada do trilho de trem. O que falta agora? Falta calibrar, ajustar. Nota aqui, ó, vou voltar um pouquinho. Olha só o meu trilho de trem. Todo ondulado, todo irregular, olha, parece uma serpente. Para o profissional que for trabalhar repondo esse trilho, ele vai sofrer pra caramba, né? Porque está tudo torto. Mas eu tenho um processo intermediário, que é um processo de qualidade, onde eu ajusto o meu trilho. Primeira coisa, ele faz uma transição, coloca entre rolos guias, olha lá, para garantir o alinhamento, a linearidade desse meu trilho. Então ele está corrigindo aí
o comprimento ele vai ficar reto na sua extensão total. Então, hora ele vai ter que comprimir, hora ele vai ter que alongar. Olha lá. Esse profissional está fazendo agora o alinhamento no controle do perfil lateral, não só do comprimento. E esse profissional está fazendo um controle visual para ver se não tem nenhum defeito, nenhuma trinca, nenhuma falha. Esse é o formato. Olha lá, uma curvatura na parte inferior, superior, onde vai a roda do trem. Perfeito? Eu tenho uma base de assentamento que vai os dormentes, ele vai apoiado sobre os dormentes, e ela tem que estar plana, né? Senão o trilho vai ficando torto. E aí o trilho montado para uso geral. Olha lá. E ele em trabalho. Beleza, pessoal? Dúvidas? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, o processo de laminação, ele pode ser realizado a quente ou a frio. Basicamente, ele depende de como nós... do processo da minha indústria. Eu tenho outro vídeo aqui, ó. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Olha só. Esse vídeo representa graficamente algo que a gente vai falar mais para frente, mas eu já vou dar um insightzinho. O que nós estamos vendo aqui, pessoal, do lado direito? Onde está o meu mouse aqui, ó. Nós estamos vendo a estrutura dentro deste material. Este é o material que está em vermelho. Olhando no microscópio, eu tenho a menor estrutura das moléculas com esse formato aqui de grão. Tá bom? Quando nós aquecemos o material e passamos pelo laminador, ó, nós achatamos o grão. E olha o gráfico aqui, olha, que está tendo uma característica de mudança de propriedade física e mecânica do material. Laminei um pouquinho mais, laminei, aqueci, voltei a crescer o grão, laminei, aqueci, voltei a aquecer o grão, laminei. Então eu vou fazendo esse processo continuamente até obter a propriedade mecânica que eu desejo. Então, quando eu aqueço o material, eu aumento o grão dele. Quando eu lamino, eu achato esse grão. Ora, é importante ter um grão grande, robusto. Ora, é importante ter um grão fino. Isso, quem vai determinar é o comportamento mecânico que eu desejo que o material tenha. E aí eu vou fazer um tratamento térmico, que é... O que é tratar termicamente? Tratar com calor e resfriamento. Que térmico não é só aquecimento, é resfriamento também. Então, se eu aqueço o material, ele tem um comportamento físico na sua microestrutura mudada. Se eu resfrio o material, ele tem um outro comportamento físico. Então, quando eu faço essas combinações de aquecimento e resfriamento, eu tenho mudanças da microestrutura do material. Da mesma forma, a gente poderia dizer que nós mudamos conforme o aquecimento e o resfriamento. Então, por exemplo, se um dia está muito quente, a sua tendência é ficar mais irritado. Se um dia está muito frio, a sua tendência é ficar mais tranquilo, mais sonolento. Então, a temperatura influencia no nosso comportamento físico, nas nossas reações. Os materiais também são influenciados dessa maneira. É claro, essa influência ela é muito mais significativa quando eu estou processando o material do que quando o material está pronto. Ok? Então, se eu pegar uma barra de aço prontinha, cortar, soldar, fechar, montar, não é porque a temperatura atmosférica subiu e desceu que esse material vai ficar diferente. Ele tende a ficar estável, dentro de uns limites. Mas quando eu estou processando ele, eu quero cortar o material. Meu, esse material está muito duro, hein? Como é que eu posso cortar ele de maneira mais fácil? Se eu aquecer, eu facilito o corte. Tá? Esse material está de um jeito.
Olha, eu posso resfriar ele que eu mudo ou facilito o meu processo de operação. Então, nós utilizamos essas propriedades físicas do material para facilitar a nossa vida. Então, gente, se a propriedade física existe, quando eu conheço ela, eu vou usar essa característica física ao meu favor. Quero dar uma forma nova para a peça, dobrando ela. Tem alguma propriedade física do material que eu possa utilizar para facilitar mecanicamente essa dobra? Para não investir numa máquina muito mais cara ou pesada para realizar o processo, então eu preciso conhecer essas propriedades. E é isso que nós estamos fazendo a partir da aula de hoje. Dúvidas? Perguntas? Por enquanto, tranquilo, professor. Posso seguir em frente? Bom, o próximo processo é chamado forjamento. O que é o processo de forjamento? Professor. Oi. Professor? Oi. Falta mais que alguns minutinhos, né? Para a aula acabar e tal. Gente do céu, como passa rápido. Então, bem lembrado, obrigado. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Ó. Laminação, deixa eu ver aqui. Eu vou passar mais um vídeo para vocês. E a aula que vem a gente continua a partir daqui. Esse vídeo é um processo de laminação e forjamento. Aí é conformação, né? Ele está pegando um tubo, montando um disco furado. Nem lembro que vídeo é esse, deixa eu ver aqui. Soldou... Ih, eu acho que não é esse vídeo não, hein? Deixa eu acelerar. Não é esse vídeo não. É a etapa da frente, ó. Então deixa eu voltar aqui. Essa é a etapa que eu quero. Ele pegou umas barras, uns trilhos, e está fazendo corte. Trilho de trem usado, descartado. Ó, o maçarico ele está cortando. Ó, maçarico basicamente é aquecimento, né? Com aquecimento eu derreto o material e consigo cortar. Ó lá. Está usando aquela barra como régua. Está cortando em vários pedaços. Olha lá. Tirou vários pedaços ali. O que interessa para ele? Não é o formato. Ele interessa para ele é a matéria-prima. Aqueceu. Ficou em altíssima temperatura. Agora ele vai laminar. Olha lá. Passar para um rolo. E agora ele está forjando, que a gente vai falar ano que vem. Que é o quê? Fazer compressões de impacto. A laminação é compressão contínua. A forja é compressão por impacto. Olha lá. Aquela barra sem forma começou a se transformar numa lâmina, numa chapa. Olha lá, virou uma chapa. E ele pegou essa chapa e fez um processo de estampagem, que é o que a gente chama, para converter num produto. Olha lá. Deu forma, perfil. Agora ele vai pegar esse perfil, já dá para perceber que peça é. Fez um tratamento térmico, aqueceu e começou a formar. Olha lá. Dá para perceber já que produto é, né? É uma pá da construção civil. Formou, fez tratamento, acabamento, montagem final, para despacho. Por que este material veio de uma barra de trilho de trem? Porque o material da pá tem que ser um material com uma alta qualidade mecânica. Olha aí o que ele está fazendo, ó. Deformou? A pá está inteirinha. O material ficou com uma capacidade de resistência mecânica à deformação significativa. Então, se eu pegar essa pá e usar ela, ela não dobra, não entorta. É uma propriedade importante. Ó.
laminando uma peça, só que ele está laminando e também fazendo, na verdade não é a laminação em si, a gente chama isso de calandra, vocês vão ver mais para frente, onde eu dou uma forma para minha chapa de tubo. No caso aí, ele está fazendo um formato de cone. Então, eu tenho essa parte aqui do cilindro mais próxima e aqui meu cilindro vai abrindo. Por isso que dá essa característica aí de forma cônica. E ele vai fazer isso até a chapa fechar um formato. Olha lá. Virou uma peça quase só. Só que ela está aberta, né? Olha lá. Agora ele está pegando uma baita de uma barra extremamente espessa. Essa barra deve ter aí 1 polegada ou 2 polegadas, sei lá, de espessura. E está fazendo um processo também de calandragem. Esse vídeo não era ideal, não. Está falando muita coisa nova. Mas tudo bem. Vou acelerar. No final, vamos ver se aparece o produto. Olha lá, ó. Ficou mais fino, mas ainda é espesso. Professor? Mais no final. Então, no finalzinho aqui, ó. Então você consegue fazer tubos de alta espessura com esse processo. Tá vendo? É isso aí. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, professor. Se a gente puder dar uma adiantadinha, que a gente vai fazer uma jantinha aqui para a próxima aula, professor, por gentileza. Beleza. Vou parar a gravação. Vou fazer a chamada. Bom, chamada feita. Pessoal, obrigado por hoje. Eu acredito que não tenha mais dúvida, né? Professor. Nós estamos à disposição aí no chat. Tá bom, pessoal? Professor, eu só gostaria que você devolvesse o meu exercício, por favor, porque as últimas questões eu não consegui resolver, mas eu entreguei mesmo assim. Tá, eu vou tentar processar lá de novo. Se você conseguir visualizar o negócio para postagem dos vídeos, você manda a mensagem para nós no Teams? Mando sim, mando sim. Pessoal, Ok. uma coisa. Eu consigo zerar a atividade e pedir para vocês fazerem de novo. Posso fazer para todo mundo? Porque aí, senão eu não consigo fazer individualmente. Pode ser? Pode, demorou. Pode zerar, só coloca uma data maior, né? Eu vou dar até semana que vem. Não, fechou, mas aí, assim, é como eu falei pro senhor, o ideal era ter o vídeo daquela última aula do sextavado que eu falei para você que eu tô na dúvida, que aí eu consigo resolver. Tá. Tranquilo? Vai lá em anotações. Se eu não me engano, eu coloquei as notas que eu fiz lá na lousinha. Tá bom. Se eu não coloquei, eu coloco agora. Tá bom, então. Falou, pessoal. Obrigado. Tá bom. Até mais. Professor, Oi. na questão 5 lá, você colocou o material lá que a peça sai 10,20. Isso, 1020. Ficou dúvida? Não, na tabela lá eu tava olhando, não tem material aí, eu não consegui resolver o volume, que não tem um peso específico. Não, sim, é o aço de baixo carbono. 1020 é aço de baixo carbono. Deixa eu ver aqui, só para garantir que não vai ter dúvida. Tá bom? Beleza, valeu. Até mais, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau. Falou. Tchau, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, até mais.
Tchau, tchau, boa noite. Tiago, alguma dúvida, Tiago? Tiago?